Bom dia, está no ar o programa Entender Condomínio. Aqui você confere muitas matérias interessantes para condôminos e condomínios. E no quadro Entendendo Condomínio, o advogado Delzo Oliveira vai falar sobre a NBR 16280. A NBR 16280 de 2014, ela foi editada pela ABNT para regulamentar e resguardar direitos, obrigações e deveres em reformas nas partes comuns da edificação e para as reformas das partes internas das unidades imobiliárias, seja comerciais, sejam residenciais. Só que em 2015 houve uma alteração dessa NBR 16280 para modificar algumas questões que estavam trazendo desassossego à comunidade condominial. Como, por exemplo, na norma de 2014, evidentemente constava a obrigação do síndico fazer a fiscalização e a responsabilidade do síndico pela não fiscalização ou pela fiscalização equivocada. Como nós sabemos, o síndico não tem aptidão técnica para fazer esse tipo de situação. Aí a NBR 16280 de 2015, ela trouxe uma nova conotação, que o síndico ele tem o direito e o dever de cobrar do proprietário da unidade, quando a reforma é feita na unidade autônoma, as obrigações de trazer o plano de serviço, a ERT e todas as outras documentações que efetivamente digam respeito à reforma daquela edificação, a fim de dar segurança, celeridade e comodidade naquela obra, seja para o indivíduo que está fazendo a obra, seja para toda a coletividade que está recepcionando em sua vizinhança uma obra em uma unidade autônoma independente. Adquira uma franquia Protege Aqui Express, que abrange serviços em seguros e soluções financeiras. O franqueado ainda conta com sistema de gestão, sistema de multicálculos e projetos de arquitetura e consultoria para a franquia, consórcios de bens de consumo e financiamento, seguro fiança locatícia, seguro garantia de aluguel. A Protege Aqui Express oferece ao franqueado a possibilidade de comercializar o cartão Porto Seguro para sua carteira de clientes, correspondente bancário, onde você poderá prestar os serviços conforme regras do Banco Central, soluções corporativas para a RH, incluindo Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Combustível, soluções em saúde e odonto, seguro autofrota e auto individual, seguro condomínio e residencial, consultoria empresarial, incluindo registro de marcas e patentes e certificação digital. Seja um franqueado. 0800 646 6834 www.protegeaquiexpress.com.br. No caso de animais em condomínios, hoje é proibido proibir. Nenhuma convenção pode proibir a permanência de animais nas unidades autônomas, ou seja, no interior dos apartamentos, pois estaria violando o direito de propriedade e a liberdade individual de cada pessoa em utilizar sua área privativa de acordo com seus interesses, desde que não sejam contrários à destinação do imóvel. Mas as convenções podem restringir a forma como os animais deverão ser mantidos no condomínio. Essa é a matéria do quadro Pelas Ruas. O melhor amigo sempre tem seu espaço. E hoje o quadro Pelas Ruas, nós viemos saber quais são os cuidados que tem que ter com o pet e também o que os vizinhos acham disso. Bora lá? Ter um animal de estimação é uma alegria para o dono. Além de divertir, ele faz companhia e, em alguns casos, é a recomendação médica contra a depressão. Mas ter um mascote em casa nem sempre agrada a todos. Isso piora quando o regulamento interno proíbe a entrada de animais dentro de prédio ou condomínio. Olha, pelo menos no meu bloco, a maioria das pessoas tem cachorro. Então, assim, de questão de reclamar, muito difícil acontecer. Todos dormem na minha cama, entendeu? Você falou que mora em apartamento, não teve... Apartamento não tem problema. Inclusive meu vizinho é síndico, entendeu? Então é tudo tranquilo, numa boa. É preciso ter uma atenção e até mesmo um cuidado especial com o pet. Os cuidados básicos são vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas, pulga, carrapato, uma boa alimentação, né? O principal mesmo é passeio, né? Porque eles não foram feitos para ficar num lugar, vamos dizer assim, fechado, né? Então, por exemplo, ele, que é menorzinho, não tem tanto problema de descer uma, duas vezes só, né? Agora a outra, que é um cachorro maior, ela precisa descer, precisa correr,
Por isso que eu até solto ela mais do que ele, para ela poder extravasar mesmo. E quem cria qualquer animalzinho é preciso ficar de olho. Segundo a veterinária, o recomendado é sempre manter a vacinação em dia. Se não fizer a vacinação correta, sim. Existem doenças como a traqueobronquite infecciosa, que vulgarmente nós chamamos de tosse dos canis, que pode passar de um animal para o outro. Então, precisa realmente de vacina. Hoje também nós temos a leishmaniose, né? Então realmente precisa procurar um médico veterinário para ser instruído a vacinação correta desses animais. Não, assim, eu sempre quando assim, eles têm algum probleminha, eu trago eles aqui, né, no hospital. Hoje, por exemplo, esses dois aqui vão castrar. Já o barulho dos cachorros, por exemplo, podem até incomodar a vizinhança, mas tem sim uma solução para isso. É mais o bom senso mesmo, né, das pessoas, de educar, procurar um adestrador, alguém especializado em comportamento que possa resolver esse problema. Mas tem que ter alguns cuidados, né, como por exemplo, descer pelo elevador de carga com eles, né? Porque ele não desce escada mais que ele tá cego. E, por exemplo, eu deixo ela solta, mas quando tem criança brincando aqui embaixo, alguma coisa assim, eu tendo a não deixar, porque às vezes ela vai brincar, mas a criança assusta, cai, machuca. Mas é só aquela história de respeitar o direito dos outros, né? Incomodando ou não, o melhor mesmo é todos entrarem sempre em um acordo com o síndico e com os moradores do condomínio. E, é claro, dar muito amor e carinho a esses animais tão inocentes. Eu acho que toda pessoa, se fizer a sua parte, né, ajuda o sofrimento desses bichinhos que são, assim, por algumas pessoas bem assim judiados, maltratados, né? Quem puder assim, ajudar, entendeu? Um pouquinho, né? Cada um leva uma ração, água, você entendeu? Ou até acolher mesmo, levar para o seu apartamento, entendeu? E dar assim assistência, acho que vale a pena, cada um fazer um pouco. E o rompimento de uma adutora na estrada Parque Vicente Pires, principal saída de Águas Claras, causou um grande engarrafamento na manhã de quinta-feira, atrapalhando em muitos moradores. Acompanhe a matéria. Um baita susto. Só ouvi o barulho da água, saí desesperado. Quando eu vi, estava inundando tudo. Por volta das 5 horas da manhã, os moradores acordaram com muita água. A adutora de águas pluviais, que fica embaixo do viaduto Israel Pinheiro, estourou. Com o rompimento da adutora, a água adentrou boa parte, na verdade a água entrou no condomínio aqui ao lado, né? Esse condomínio tem mais aproximadamente 28 casas. Dessas 28 casas, 90% dessas casas adentrou água literalmente, ocasionando com isso percas materiais consideráveis, né? Do alto dá pra gente ter uma noção do tamanho do estrago. A água foi tanta que invadiu as casas que ficam a poucos metros da adutora. Um prejuízo enorme aos moradores. Olha, aparentemente geladeira, as coisas de casa, praticamente tudo. Geladeira, fogão, armário, guarda-roupa, cama, praticamente tudo. Hoje pela manhã, só restou muita lama para esses moradores. E olha só o carro da família. O trabalho dos operários da CAESB não tem um prazo para finalizar. Enquanto isso, as áreas de Taguatinga, Guará, Colônia Agrícola Águas Claras vão ficar sem água. A proteção do patrimônio comum é um dever e direito de todos os condôminos e uma obrigação do condomínio que recai sobre o seu representante legal, uma vez que a este compete a administração do condomínio e a prática de todos os atos em defesa dos interesses comuns. Assista agora uma entrevista com especialista em seguros para condomínios. Oi, Valdir, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa Entender Condomínio. Hoje nós estamos recebendo o senhor Eliseu Oliveira, ele é especialista em seguros. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Lucas. Vamos então para as primeiras perguntas. Senhor, para contratar o seguro do condomínio, é preciso convocar uma assembleia? Não, de forma alguma, é uma responsabilidade objetiva do síndico. A legislação assim preceitua desde a Lei 4.591 de 64. Ele mesmo faz a contratação, a renovação, é responsabilidade dele. Eliseu, então quais os regramentos legais que regulamentam? Tá. Os regramentos legais, primeiro deles é a Lei 4.591 de 1964. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto-Lei 73/66. Mais recentemente, em 2002, 2003, o novo Código Civil, nos artigos 1346 e 1348, no seu inciso 9º, ratificam o que a lei já trazia lá desde 64.
E quais bens estão protegidos pelo seguro do condomínio? Necessariamente a edificação como um todo, o síndico é obrigado a fazer o seguro de incêndio, o seguro de danos físicos ao imóvel, né? O imóvel entenda a edificação como um todo, mas são esses os principais: incêndio, explosão, queda de raio e as danificações parciais que o prédio pode sofrer. Perfeito. Quais os cuidados o síndico deve ter? Bom, o primeiro cuidado dele é a observância da legislação, né? Nós não podemos deixar, por exemplo, um condomínio descoberto nem um dia. O síndico acaba numa eleição sendo trocado, a vigência da pólice pode coincidir com a mudança da administração, com o novo síndico. Essa é a primeira preocupação. O síndico chegou, já vai logo dando uma olhada se está efetivamente segurado, se a pólice está por vencer ou se está vencida, para tomar os cuidados de renovação. Na renovação, o cuidado maior que ele tem que ter é valorizar a edificação da forma correta. Existe o valor atual do bem, existem as depreciações que o bem vai sofrendo na linha do tempo, ao longo do tempo. Então, tudo isso é importante que o síndico observe. Não estamos aqui falando de valor de mercado, e sim o custo de reposição por metro quadrado que aquele edifício onde o síndico é responsável tem que ser valorado. Existe uma tabela da construção civil que classifica esses tipos de materiais de construção. Essa tabela tem que ser observada pelo síndico. A quantidade de metros quadrados que a edificação tem, o conjunto desses cuidados é que vai fazer com que o síndico se preserve e preserve os interesses dos condôminos. E quais são as coberturas exigidas pela legislação do condomínio? Tá. As seguradoras no país, elas são fiscalizadas e reguladas pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP. Nessa superintendência, ela trabalha regulamentando resoluções que o Conselho Nacional de Seguros Privados edita, o que é chamado CNSP. O CNSP baixou uma resolução, a SUSEP veio e regulamentou com uma circular. E nessa circular, as seguradoras são obrigadas a atender aquilo que está colocado ali na circular que a SUSEP edita. Então, a sua pergunta, Lucas, a cobertura básica e a cobertura ampla. As seguradoras têm que ofertar nas suas apólices uma dessas duas apólices. E aí a SUSEP aprova esse produto e elas colocam esse produto no mercado para ser comercializado. Entendi. Senhor Eliseu, suas considerações finais e o recado que você deixa para os síndicos que querem contratar o seguro. Bom, as considerações finais é que nós vivemos num país onde as coisas nem sempre são levadas tão a sério como deveriam ser. E quando se trata de uma edificação onde muitas pessoas moram e dividem ali suas esperanças, suas vidas, a segurança de seus familiares, eu acho o futuro das suas vidas, de certa forma, está colocado ali naquele condomínio. Eu entendo que a contratação devem ser observadas todos os pressupostos legais, de mercado, os cuidados com a segurança, eu coloco nesse sentido. A empresa que nós dirigimos, que é a Protege Aqui Express, está no mercado há mais de 25 anos e trabalhamos com seguros de condomínio e gostaríamos de colocar à disposição da sociedade, não para contratação, mas se houver alguma dúvida, se houver pode entrar no nosso site e mandar suas perguntas, seus questionamentos. Os nossos especialistas terão uma satisfação enorme em atender. Do ponto de vista das considerações finais, é isso que eu tinha para colocar. Enquanto recomendação, eu peço aos síndicos do Distrito Federal, aos subsíndicos, aos conselhos, tanto o Conselho de Administração dos prédios quanto o Conselho Fiscal, que observem se efetivamente a contratação do seguro do seu prédio está feita, se está feita da forma adequada, conforme a legislação assim recomenda. Então seria isso, ter esses cuidados. Do ponto de vista regularização
de uma indenização, de uma possível indenização, nós nos colocamos à disposição, Lucas, para falar disso numa outra oportunidade. E esse foi o senhor Eliseu de Oliveira, ele é especialista em seguros. Valdir, é com você. E chegou a hora do presidente do Síndico Condomínio DF, José Pimentel, responder às dúvidas dos internautas. Bom dia, Valdir. Olá para você que nos assiste. Hoje no quadro Linha Direta, o presidente do Síndico Condomínio, José Pimentel, vai responder algumas perguntas que chegaram aqui na nossa redação. Bom dia para você, presidente. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, podendo tirar e responder as dúvidas dos nossos ouvintes. Perfeito. Vamos começar então com a pergunta da Maria Clara. Ela pergunta o seguinte: quem tem restrição pode se candidatar a síndico? Lucas, uma pergunta extremamente importante. Quem tem restrição deve primeiramente resolver a questão dessa restrição, seja ela que nível for, levando em consideração que as convenções de condomínio não prevê, em hipótese alguma, este item impeditivo para se candidatar a síndico. Procura-se, dentro de um bom senso com os demais condôminos, fazer com que a pessoa seja de reputação ilibada, mas não tem previsão nenhuma na legislação que proíba. Perfeito. A outra pergunta é do Vinícius Campos. Ele pergunta o seguinte: é legal haver inserção de condomínio para o síndico? Não entendi o que é inserção para o síndico. Deve ser uma pergunta no sentido de que o síndico ele tem algo que pode ser, que beneficie o síndico por ser ele o gestor do condomínio. Essa inserção eu precisaria entender. Seria isenção de taxa, por exemplo, para o síndico, uma vez que ele administra o condomínio? Se for nesse sentido, deve-se levar em consideração as deliberações da Assembleia. Perfeito. O André Barbosa ele pergunta o seguinte: quais as providências a se tomar quando o síndico não executa as decisões da Assembleia Geral? André, olha, o síndico que não executa as deliberações da Assembleia, ele está passível de destituição. Segundo, responder civil e criminalmente pela omissão, principalmente voluntária dele, no descumprimento das normas emanadas da decisão do colegiado. E certamente ele vai responder com o seu patrimônio pelos danos que ele der causa. Perfeito. O Sandro Badui, ele mora no Grande Colorado, ele pergunta o seguinte: o síndico dele é muito arbitrário, intimida os condôminos com ameaças de multas cujo valor ele estipula ao seu bel prazer. Ele pode fazer isso, presidente? Olha, não pode. O síndico não é dono do condomínio sozinho. Teríamos até que ver que talvez ele seja até síndico profissional, ou seja, uma pessoa estranha ao condomínio. Em sendo ele síndico eleito pela Assembleia do condomínio, o síndico tem que zelar pelo patrimônio de todos e entender que ele está gerindo um patrimônio que pertence a terceiros. Por outro lado, a boa gestão, ela passa necessariamente pelo bom relacionamento. Jamais ele pode tirar o seu poder de dentro de casa, do seu lar, e externar para dentro do condomínio. Qualquer condômino pode fazer uma representação contra ele e tomar as providências, inclusive, para destituí-lo. A última pergunta, presidente, é do José Santos. O síndico do meu prédio fez alterações no projeto paisagístico por conta própria. Ele tem esse poder para isso? Primeiro que alterações de fachada, alterações na estrutura do prédio e alterações, inclusive, nesse sentido, no projeto paisagístico, o síndico só deve fazer com a aprovação de assembleia, previamente conhecedora do projeto que vai ser desenvolvido, e se ele, por livre iniciativa, tomou a necessidade de fazer com que esse projeto fosse executado, ele possivelmente pode ser, inclusive, penalizado com o pagamento, o ressarcimento ao condomínio dessa despesa. Perfeito. Esse foi o presidente José Pimentel. Presidente, suas considerações finais? Mais uma vez agradecer esse momento, Lucas, e dizer para a população que está nos assistindo, o programa está ficando cada vez melhor, o programa está tendo uma aceitabilidade fantástica e queremos que você que assiste, comente com seu vizinho, comente com seu amigo. Vamos fazer com que este programa seja uma verdadeira conquista de todos nós, condôminos do Distrito Federal. Então é isso. Muito obrigado, presidente, pela sua presença. Valdir, volto com você. No momento do fornecedor, conheça a empresa Protege Aqui Express e uma ótima opção de franquia.
A linha de trabalho da Protege, nós temos desde que nascemos a preocupação de encantar o cliente e nos colocar no lugar do cliente. Sabendo o que ele pensa, ouvindo o cliente, nós conseguimos dar respostas mais condizentes com a necessidade do cliente. É assim que a Protege trabalha. Bom dia a todos os condôminos e síndicos do Distrito Federal. É um prazer recebê-los aqui na nossa empresa. Eu quero apresentar o departamento que cuida de sinistros, de renovação. A Ariane é a nossa supervisora dessa área. A Andressa, que está aqui conosco, a Camila. Juntos nós fazemos essa parte de atendimento a sinistro e renovações de seguros, ok? E continuando o nosso trabalho de atendimento aos clientes, nós temos aqui uma área comandada pela Clarice, ela é supervisora de telemarketing, as meninas cuidam do atendimento do 0800, a Raquel e a Rosana, e aqui do nosso lado direito eu tenho a Fabiane, que é uma supervisora que cuida da parte de franquias. Toda demanda na área de franquias, eu, ela e o Alessandro cuidamos diretamente. O que é relevante é que dentro da estrutura foi montado as especialistas de franquia. Quando um franqueado na ponta nos telefona para tirar uma dúvida sobre, por exemplo, um seguro de automóvel, nós temos uma especialista de automóvel que é a Andressa. Se liga para condomínio, nós temos uma outra especialista e assim sucessivamente. O nosso negócio é atender bem todos os síndicos de Brasília, mas também fazer outros negócios Brasil afora, com o nosso modelo de franquias lançado em novembro do ano passado. E visando dar um atendimento diferenciado a todos os nossos segurados, tanto em condomínio quanto seguro empresarial, automóvel e áreas de RH, nós temos aqui a área comercial. O Alessandro é o nosso gerente comercial e de expansão de franquias, o nosso profissional que cuida também da área de TI, a Gil. Então, em linhas gerais, essa é a nossa estrutura montada para bem atender cada um dos nossos clientes. Contem conosco naquilo que vocês precisarem na área de seguros, correspondentes bancários, marcas e patentes. Faremos daqui a pouco, numa outra área da empresa, uma apresentação de outro departamento. Queremos apresentar aqui uma outra área da nossa empresa. O grupo é composto de 4 empresas, na verdade. A corretora de seguros, que nós já falamos agora há pouco. Aqui nós vamos apresentar a Protege Marcas e Patentes. Nós temos hoje 18 anos de mercado e no país inteiro nós temos marcas registradas e marcas em processo de registro. A nossa assessoria aqui, a Daniele, junto com a doutora Glenda, comigo e com a equipe, cuidam dos registros de marcas e de patentes pelo país afora. Como eu dizia, é uma empresa com 12 anos de mercado e fazemos no país inteiro esse trabalho, desenvolvemos no país inteiro esse trabalho. Sejam muito bem-vindos aqueles que também quiserem fazer uma consulta conosco sobre direitos autorais, registro de marcas, patentes, registros de software, serão muito bem-vindos à nossa casa. Nossa pretensão é fazer com que essa experiência acumulada ao longo de todos esses anos, que é o tempo que tem a nossa empresa mais antiga, somado à nossa experiência com marcas, patentes e direitos autorais, cuja empresa fez 18 anos agora no mês de julho,
nós somamos a tudo isso o correspondente bancário, que é uma parceria que nós fizemos com uma instituição financeira, e mais a certificação digital, uma parceria feita com a CertSign. A soma de tudo isso contribuiu que nós envelopássemos isso e criássemos a franquia Protege Aqui Express. Já lançamos ela no Rio de Janeiro, em São Paulo, estamos indo para o Nordeste agora e para Minas Gerais na sequência. O país inteiro poderá ter esse modelo de negócio construído com muito carinho ao longo desses anos todos, pensando sempre no cliente. Essa é a receita de sucesso que nós conseguimos empreender na Protege, no Grupo Protege, de uma forma geral. Queremos deixar então aqui registrado que o atendimento da nossa empresa aos nossos clientes é de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e aos sábados também. Diferentemente do que o mercado costuma praticar, nós aqui das 8 da manhã às 12 horas, aos sábados, estamos também à disposição dos nossos clientes. E os condomínios começam a ser notificados pela AGEFIS em relação ao lixo indiferenciado. Confira uma entrevista com o nosso presidente, José Pimentel. Bom dia, Valdir. Olá para você que nos assiste. Hoje, o presidente do Síndico Condomínio, José Pimentel, vai responder algumas perguntas que chegaram aqui na nossa redação ao longo desta semana. Olá, presidente. Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Mais uma vez juntos. Que bom. Vamos fazer mais um programa e, com certeza, com todo carinho, com toda a responsabilidade, responder as perguntas de quem nos assiste. Então, o tema vai ser: condomínios começarão a ser notificados pela AGEFIS em relação ao lixo diferenciado. A gente queria comentar um pouco sobre isso e a primeira pergunta é o seguinte: o que o síndico condomínio acha dessa ação da AGEFIS em relação ao lixo diferenciado, presidente? Bom, Lucas, o síndico condomínio, desde o início, teve a oportunidade de contribuir com todos os órgãos, em especial com a SLU, na elaboração da lei que veio regular essa questão dos grandes geradores de resíduos sólidos urbanos. Chegamos ao final com uma redação que é enriquecedora. Nós apoiamos o SLU em todos os momentos, mas quando da efetivação da lei foi incluído na redação do texto um parágrafo e 2 incisos que não estavam da forma como nós conversamos e como combinamos. Combinado no bom sentido, de ajudá-los a fazer uma redação de uma lei que poderia ser aplicável. O síndico condomínio foi surpreso com isso. Por isso, nós procuramos reunir a nossa diretoria, procuramos conversar principalmente com os grandes geradores, condomínios grandes geradores de resíduos, para que pudéssemos, enfim, dar a eles o apoio necessário. Nós nos posicionamos no presente momento contrários à forma como a lei está e como o SLU, possivelmente através da AGEFIS, deve fazer a aplicação das penalidades. Para isso, o síndico condomínio está atento, nós estamos nos organizando, estamos falando com a nossa base e não vamos deixar barato não. Nós vamos cobrar das autoridades, vamos cobrar do próprio governo, que sejamos reconhecidos e que nossos direitos sejam respeitados e que as arbitrariedades constantes da lei sejam revistas. Perfeito. A segunda pergunta é: os condomínios podem ser enquadrados na Lei Distrital número 5.610/2016? Como grandes geradores, aqueles condomínios que se enquadrarem pela leitura do que está contido no texto, certamente devem procurar o síndico condomínio. Nós temos pessoas aptas a orientá-los, tanto a diretora de Educação e Meio Ambiente, quanto nossa própria assessoria jurídica, para que eles não façam ou não dêem um passo seguinte sem ouvir a nossa orientação. E o síndico condomínio vai estar ingressando com a ação no judiciário para poder fazer valer o direito dos nossos condomínios no Distrito Federal. A última pergunta: o condomínio pode ter o cadastro negativado se não pagar? Pode, como qualquer pessoa física, como qualquer pessoa jurídica. E aí, quem vai ter o cadastro negativado é o CNPJ do condomínio e certamente quem será compelido a resolver qualquer tipo de impasse que existir é a administração do condomínio. É isso aí. Presidente, suas considerações finais? Bom, ao longo desses programas eu estou ficando repetitivo, pedindo o apoio das pessoas, de quem está nos assistindo, agradecendo a vocês que estão me ajudando a fazer o programa.
neste programa em especial, eu quero dizer que tive o prazer de poder contribuir a partir deste programa e dos demais com a realização do Congresso de Síndicos que vai acontecer agora no mês de setembro. Então, vocês terão a oportunidade de ter aqui a presença do Carlos Caetano, com o representante do CRA, CRC, CREA e outros órgãos que atuam diretamente na vida dos condomínios. E eu queria muito que os síndicos pudessem saber da importância de participar do Congresso. É um congresso de síndicos que, em muito, vai enriquecer a administração dos condomínios. Então, eu espero que a gente possa contribuir definitivamente com esse congresso e as pessoas que aqui estiverem prestar os esclarecimentos necessários. Obrigado a todos que nos assistem. Perfeito. E esse foi o presidente José Pimentel, do Síndico Condomínio DF. Nos vemos em uma próxima. É com você, Valdir. Adquira uma franquia Protege Aqui Express, que abrange serviços em seguros e soluções financeiras. O franqueado ainda conta com sistema de gestão, sistema de multicálculos e projetos de arquitetura e consultoria para a franquia, consórcios de bens de consumo e financiamento, seguro fiança locatícia, seguro garantia de aluguel. A Protege Aqui Express oferece ao franqueado a possibilidade de comercializar o cartão Porto Seguro para sua carteira de clientes, correspondente bancário, onde você poderá prestar os serviços conforme regras do Banco Central, soluções corporativas para a RH, incluindo Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Combustível, soluções em saúde e odonto, seguro autofrota e auto individual, seguro condomínio e residencial, consultoria empresarial, incluindo registro de marcas e patentes e certificação digital. Seja um franqueado. 0800 646 6834 www.protegeaquiexpress.com.br. E chegamos ao final de mais um programa Entender Condomínio. Estaremos de volta no próximo sábado. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá. Tchau, tchau.